aí pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, bom qualquer coisa. Vamos começar agora estudando sobre direito administrativo. Por isso que eu tô com esse tijolo na mão. Direito administrativo, Diógenes Gasparini. É um livrinho que eu tenho já há bastante tempo, da época da faculdade. E a gente vai estar trabalhando em cima desse livro aqui. E em cima do edital aqui que eu estou estudando para a Câmara Municipal de Osasco, seguindo o que o edital pede e buscando aqui no livro para a gente poder discutir, né? Então aqui no edital ele pede assim, noções de direito administrativo, né? Tá aqui na capa do livro, direito administrativo. E conceito de administração pública. Então vamos lá. Esse livro aqui, capítulo 2, página 44, né? Conceito de administração pública. Então vamos lá. Cá estamos nós. Vamos lá. Conceito de administração pública. Tá aí. Vamos ver aqui o que o seu Diógenes escreveu pra gente. Conceito de administração pública. Dada a etimologia do vocábulo administração, que seria mandos, mandare, cuja raiz é man, é natural a ideia de comando, orientação, direção, chefia, ao lado da noção de subordinação, obediência e servidão. É óbvio, quando você pensa em administração, é alguém que está por cima, mandando, ordenando e seus subordinados obedecendo, certo? De qualquer modo, a palavra encerra a ideia geral de relação hierárquica e de um comportamento eminentemente dinâmico. Tem ela, por outro lado, um conteúdo ora vulgar, ora técnico. Sendo assim, é natural que seja utilizada num ou noutro desses sentidos. São exemplos da primeira dessas utilizações a administração de empresas, a administração econômica, a administração do tempo, a administração da vida e por aí vai. São exemplos da segunda dessas utilizações, a administração pública, a atividade administrativa, a administração pública, o Estado, consoante ensina, em nota de pé de página, Eli Lopes Meireles. Deste modo, se grafa em letras minúsculas a administração pública, indica atividade administrativa ou função administrativa. Se registrada em maiúsculas, significa Estado. Essa orientação é a que seguiremos. Então vamos lá. Ele floreou aqui bastante, ele disse o seguinte, que a terminologia administração ela tem utilização vulgar, ora técnica. Em relação à administração de empresa, administração econômica, em letras minúsculas, teria um sentido mais vulgar, mais informal. E no sentido técnico, certo? Em letras maiúsculas, no caso aqui de administração pública. Caso a administração pública esteja grafado em letras minúsculas, ele discrimina a atividade administrativa do Estado, né? A atividade dele propriamente dita. Se registrado em letras maiúsculas, a administração pública significa o próprio Estado, né? Você pode falar do governo, a administração pública, o Estado, quer dizer, são como se fossem sinônimos. Beleza. Essa orientação é a que a gente vai seguir. Paralelamente a tudo isso, palavras dele, os autores têm acolhido os mais variados critérios para definir a expressão em apreço. Nossa, o cara gosta de falar difícil. Desses critérios, sobressaem o negativista ou residual, o formal e o material.
Com base no primeiro, o negativista, a administração pública é toda atividade do Estado que não seja legislativa e judiciária. Então, vamos lá. No sentido de administração pública em relação a Estado, né? Estado, o Estado. Então, o governo, a administração pública, nesse sentido aqui, a gente vai ter basicamente 3 critérios para definir a expressão administração pública. O primeiro deles é o negativista, que seria ou residual, né, que é o que sobra. Negativista ou residual. Então, tirando as atividades, né, menos as atividades legislativa e menos as atividades judiciária, tudo que sobra das atividades do Estado é a administração pública, segundo essa teoria aqui. Certo? Segunda teoria, a formal. Vamos ver se eu já localizo ela aqui. O critério parece... continuando nessa toada aqui. O critério parece encontrar sua justificativa nos estados primitivos, onde o chefe detinha todos os poderes em suas mãos. Cabia-lhe legislar, administrar e julgar. Retirando-se-lhe as atividades de julgar e legislar, restava-lhe a de administrar. Apesar disso, não satisfaz. A definição deve ser positiva. Deve dizer o que uma coisa é e não o que uma coisa não é. Ademais, os vocábulos julgar e legislar são equívocos, isto é, tem mais de um sentido, dificultando por isso a compreensão do conceito formulado. Então, esse conceito aqui, segundo o Diógenes Gasparini, ele não é completo. Ele trata dele aqui, mas ele não é o conceito completo. Haja vista que, é como ele disse aqui, quer dizer, o que é administração pública? Tirando a atividade legislativa e tirando a atividade judiciária, o que sobra é a administração pública. Isso não é um conceito. A gente quer saber o que é isso, e não o que ele não é. Beleza? Bom, agora o segundo critério. O critério formal, também denominado orgânico ou subjetivo, a expressão subexamine indica um complexo de órgãos responsáveis por funções administrativas. De acordo com o critério material, que é o último, também chamado de objetivo, é um complexo de atividades concretas e imediatas desempenhadas pelo Estado, sob os termos e condições da lei, visando o atendimento às necessidades coletivas. Nesse complexo, são as atividades de fomento, polícia administrativa ou poder de polícia e os serviços públicos. Pelo critério formal, é sinônimo de Estado, administração pública. Pelo material, equivale à atividade administrativa, à administração pública, quer dizer. O critério formal que eu falei que são 3, né? O negativista, formal e material. O formal, ele trata em relação à administração pública em letras maiúsculas, que é o que eu falei para vocês aqui, que seria em relação ao Estado. E em relação ao critério material, seria a administração pública em letras minúsculas, que é a atividade corriqueira da máquina governamental, certo? É a atividade administrativa. Bom, então, pelo que a gente vem aqui já destrinchando em relação à definição, o critério formal, ele é o critério mais adequado ao nosso estudo.
indica um complexo de órgãos responsáveis por funções administrativas. Quer dizer, definição formal. Um complexo de órgãos responsáveis por funções administrativas. Quer dizer, ele não está falando da atividade em si. Ele está falando de uma maneira sistêmica. É um complexo de órgãos que juntos são responsáveis pelas funções administrativas. Quer dizer, é toda a máquina. Em relação ao material, é em relação ao que a máquina executa, aquela administração que ela realiza. Por isso, grafado em letras minúsculas. Bom, como eu falei para vocês que essa é a tratativa que a gente vai fazer em relação à administração pública, o próprio Estado, essa é a definição que interessa para nós dentro do direito administrativo, e o conceito de administração pública, ele já traz aqui para a gente em relação à Constituição Federal. Então, ó, com estes dois sentidos, a Constituição Federal usa, no artigo 37, a locução administração pública, em letras maiúsculas, conforme ensina José Afonso da Silva. Ao asseverar, ao considerar, né? Esse cara ele afrescalha demais. Como conjunto orgânico, ao falar de administração pública em letras maiúsculas, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como atividade administrativa, quando determina sua submissão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, da licitação e de organização do pessoal administrativo. Então, letras minúsculas dizem respeito a atividades executadas pelo Estado. Em letras maiúsculas, a administração pública é o próprio Estado, certo? São sinônimos. Quer dizer, é um conjunto de organismos, conjunto de órgãos da administração direta e indireta, da União, dos Estados e dos municípios, e do Distrito Federal, que seja, certo? Então, chegamos a um consenso. O conceito de administração pública é o conjunto de órgãos, é o complexo de órgãos, é o conjunto de órgãos responsáveis pelas funções administrativas do Estado. Então, se você falar em toda a máquina governamental, o judiciário, o executivo, o legislativo, os órgãos que compõem as autarquias, né, as secretarias, as diretorias, enfim, todo o complexo de organismos que compõem o Estado e são responsáveis pelas suas funções administrativas, de gerência administrativa pública. Beleza? Bom, vamos ver quanto tempo tem enrolado aí. 14 minutinhos. Bom, gente, isso posto, agora a gente vai para o segunda pedida aqui do edital que eu estou estudando. É a estrutura da administração pública. Vamos ver o que temos aqui no nosso livro. Temos tudo aqui.
temos aqui a organização da administração pública. Vamos ver o que a gente consegue extrair daqui. Deixa eu liberar a lousa. Bom, vamos lá. O edital solicitou aqui para a gente estrutura da administração. Eu tenho aqui a organização da administração pública. Basicamente, é a forma com a qual ela se estrutura, a qual ela se organiza, né? Então, vamos lá. Organizado o Estado no que respeita à divisão do território, a forma de governo, a investidura dos governantes, a instituição dos poderes e as garantias individuais, estruturam-se hierarquicamente os órgãos encarregados do desempenho de certas atribuições, que estão sob sua responsabilidade. A organização do Estado é uma matéria constitucional, cabendo ao direito constitucional discipliná-la. Enquanto a criação, estruturação, alteração e atribuições das competências dos órgãos da administração pública são temas de natureza administrativa, cuja normatização é de alçada do direito administrativo. Então, a gente tem dois tipos de situação aqui. Vamos lá. Como o Estado se organiza, que é aquela matéria que a gente falou aqui, em relação à forma de governo, a investidura nos cargos públicos e tralalalá. Então, esse tipo aqui de organização, de estruturação, é matéria constitucional. E a outra forma aqui de estruturação, quanto à criação, estruturação, alteração e atribuições das competências dos órgãos da administração pública, são temas de natureza administrativa, sendo de alçado do direito administrativo. Então, a forma com a qual é criada, alterada, e as competências dos órgãos da administração, os órgãos que compõem a administração pública, aí sim é matéria de direito administrativo, que é a matéria com a qual a gente está se dedicando agora. Então, esta estruturação administrativa, da qual o edital nos solicita, é em relação a esse tipo aqui de organização, em relação à forma que é criada, alterada, as competências atribuídas aos órgãos da administração pública. A administração pública, o Estado ele já está organizado, né? A priori, a gente já tem um Estado organizado. Qual é a forma de governo, quais são os poderes, qual é a forma de investidura no cargo público, por meio de eleição, papapá. Tudo isso é matéria constitucional. É tudo definido na nossa Constituição. Beleza. Passou essa fase aqui, a gente entra na fase a qual o Estado ele vai criar os seus órgãos, os seus organismos, para facilitar a administração pública. Então, em relação à criação desses órgãos, as alterações deles, as competências que vão ser atribuídas a cada um desses órgãos da administração pública,
é matéria de direito administrativo, então é isso aqui que interessa. Beleza. A instituição, estruturação, alteração e atribuição de competências aos órgãos da administração pública só podem ser alcançadas por lei. Então, isso daqui, que é o que a gente está realmente, verdadeiramente estudando, só vai poder ser executado por lei. Tem que ser editada uma lei que crie, altere e atribua competências aos órgãos da administração pública. Com efeito, se essas matérias, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, só podem ser reguladas por lei de iniciativa do Presidente da República, é notório que a lei é necessária e insubstituível para discipliná-las, salvo no que concerne às casas do Congresso Nacional. Também é necessário lei autorizadora específica para a criação de entidades governamentais, como autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações, conforme expusemos no capítulo 8º. Destarte, tanto aquelas operações como a criação dessas entidades governamentais não podem ser promovidas por decreto ou outro ato infralegal. Não cola outro tipo de decreto. A gente está falando, ele falou aqui em termos de Presidente da República e Congresso Nacional, mas a gente pode trazer isso para o nosso âmbito estadual e municipal. Então, não é criada nenhum tipo de organismo na administração pública por meio de decreto, por meio de portaria, por meio de qualquer outra coisa, senão por lei. Só um instantinho. Desculpa a interrupção aí, viu, gente? Bom, vamos lá. Papapá, não sei o quê. Ó, como eu falei para vocês, ó, essa orientação ante a simetria de princípios que reina no Estado Federal aplica-se às 3 esferas de governo: federal, estadual, distrital e municipal. Deste modo, organizado o Estado Federal, União, Estados Federados, distritos e municípios que o integram, através, respectivamente, da Constituição, Constituição Estadual e Lei Orgânica dos municípios. Procedem por lei à estrutura da administração pública correspondente, com a criação dos respectivos órgãos encarregados do desempenho das atribuições específicas. Essa organização tem, esquematicamente, a forma de uma pirâmide, cujo vértice está mais alto dos órgãos que compõem, ocupado, por sua vez, pela autoridade máxima, no caso, presidente, governador ou prefeito. Bom, gente, então isso posto, como nesse concurso aqui da Câmara de Osasco, eu vou ter que também estar estudando o gerúndio. Eu vou estudar, né? Enfim, seja. A lei orgânica do município, a gente, no meu caso, eu estarei estudando em específico essa forma aqui de criação, alteração e atribuição de competências dos órgãos da administração pública a nível municipal, que é o que interessa para mim na prestação dessa prova. Pelo momento, eu vou interromper agora a gravação do vídeo para poder descarregar o aparelho e aí a gente continua no próximo capítulo aí. Valeu!